Bom, vamos continuar a nossa conversa a respeito do modernismo, mais especificamente da primeira fase do modernismo no Brasil. Agora eu queria conversar um pouquinho a respeito da obra do Oswald de Andrade, na verdade José Oswald de Souza Andrade, e Manuel Bandeira, na verdade Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Bom, eu vou retomar umas lousas que eu já utilizei. A gente diz então que o modernismo no Brasil ele é dividido em três fases. A gente tem essa primeira fase de 22 a 30, que é a fase de implantação. E acho que de alguma forma essa fase de implantação ela está muito ligada a uma frase que foi dita várias vezes durante a semana de arte moderna. Se ouvia no Teatro Municipal de São Paulo alguma coisa como: não sabemos o que queremos, só sabemos o que não queremos. De fato, num primeiro momento, o modernismo não foi um movimento tão propositivo. Os artistas do modernismo, eles basicamente sabiam que eles precisavam romper com o passado. É por isso que essa primeira fase, que a gente chama de fase de implantação, ela é chamada também de fase heróica do movimento, e ela é chamada por alguns de fase de destruição. Seria aquele momento em que os artistas estavam realmente preocupados em romper com o passado. Enquanto a segunda fase, que seria a fase de consolidação, é que representaria a construção do ideal moderno. Agora, só era possível construir esse ideal moderno se a gente de fato destruísse essas influências passadistas. E talvez quem faça isso com mais força, de modo mais sistemático, seja o Oswald de Andrade. Aliás, é por isso que a gente diz que o Oswald ele é o mais modernista dos modernistas. Se existe uma expressão que define a obra do Oswald de Andrade, é justamente a iconoclastia. A expressão ícone designaria o símbolo sagrado, clastia o ato de quebrar. Uma postura iconoclasta, então, é a postura de quebrar os símbolos sagrados, ou seja, de romper com as tradições. E o Oswald ele é importantíssimo para a arte brasileira porque ele foi um teorizador do ideal moderno. E isso aconteceu basicamente em duas grandes obras dele, né? A Poesia Pau-Brasil e o Manifesto, né? Pau-Brasil, de 24, e o Manifesto Antropófago, a Antropofagia, de 1928. E nesses dois livros, mais da antropofagia do que na Poesia Pau-Brasil, eu acho que o Oswald ele consegue muito bem incorporar essa característica do nacionalismo crítico. E na antropofagia especificamente, ele vai mostrar que para ser brasileiro a gente não precisa romper completamente com a cultura estrangeira, numa postura até de xenofobia. Não, a antropofagia, e daí vem esse nome, é a tentativa de fundir a cultura brasileira com a estrangeira, quer dizer, devorar a cultura estrangeira, transformando-a numa manifestação de nacionalidade. Bom, isso está ligado à própria ideia das vanguardas europeias. Os artistas modernistas incorporaram as vanguardas europeias e devoraram-nas antropofagicamente. E o Oswald talvez tenha sido o escritor que produziu algumas das obras mais revolucionárias do modernismo brasileiro. É o caso do Memórias Sentimentais de João Miramar, que é considerado o primeiro romance modernista brasileiro, a obra do Oswald de Andrade. Já na década de 30, quer dizer, um pouco já na segunda fase então do modernismo, o Oswald muda um pouco o seu caminho literário e no Serafim Ponte Grande ele até vê essa primeira fase modernista de uma maneira mais negativa, talvez. A partir de 1930 começa a era Vargas no Brasil, que vai chegar, né, em 37 a ditadura do Estado Novo,
E o Oswald passa a acreditar numa forma de arte também mais engajada, numa forma de arte com compromissos políticos partidários. Mas, no final das contas, ele reconhece a necessidade dessa primeira fase. Quer dizer, a gente volta àquela ideia de que só existiu a segunda fase modernista porque esses escritores, num primeiro momento, fizeram esse trabalho de rompimento com o passado. Bom, e o terceiro escritor importante dessa primeira fase modernista é o pernambucano Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Eu costumo dizer que o Mário é o mais importante dos escritores modernistas. O Oswald é o mais radical, é o mais modernista dos modernistas. E o Bandeira é o melhor de todos. Embora ele não tenha participado da Semana de Arte Moderna, diretamente, mas ele teve poemas lidos na semana, o Bandeira ele foi muito influenciado pelos valores da Semana de 22. E existem dois livros do Manuel Bandeira, basicamente o Libertinagem e o Estrela da Manhã, em que ele vai mostrar essa sua vinculação aos ideais da semana. O Bandeira se tornou um verdadeiro mestre dessa poesia prosaica, de observação da realidade, muitas vezes com uma perspectiva de crítica social. E ele se tornou um verdadeiro mestre dos versos livres, dos versos brancos. Aliás, o Carlos Drummond de Andrade, que por muitos é considerado o maior poeta brasileiro, ele dizia que o Bandeira era o maior poeta brasileiro que existia. Inclusive, ele tem um famoso poema em homenagem ao Bandeira chamado Ode no Cinquentenário do Poeta Brasileiro. Agora, a vida do Manuel Bandeira ela foi extremamente complicada e é muito difícil, no caso da obra do Bandeira, a gente não levar em consideração alguns dos seus elementos biográficos para ajudar a compreender talvez um pouco da sua poesia. O Bandeira, ele nasce em 1886 e ele morre em 1968. Ele viveu muito, portanto. Morre com mais de 80 anos, mas ele descobre com cerca de 20 anos que ele era tuberculoso, na época que a tuberculose matava. E ele fica esperando o tempo inteiro uma morte que não vem. É famoso aquele trecho do Pneumotórax em que ele diz a vida inteira que podia ter sido e que não foi. E de algum modo a poesia do Bandeira parece ser influenciada por isso. É por esse motivo que os grandes temas da obra do Manuel Bandeira acabam sendo a sua infância, passada no Recife, antes de ele vir para o Rio de Janeiro, e é como se isso representasse uma alegria anterior à descoberta da doença, o tema da morte, e claro que isso está ligado à doença, está ligado à tuberculose, e de alguma forma, o amor, que é visto numa perspectiva carnal, erótica, muitas vezes o amor não realizado. E tudo isso empurrando, digamos assim, a poesia do Bandeira para uma certa dose de escapismo, de fuga da realidade, de busca talvez por alguma felicidade fora daquilo que ele estava vivendo. Daí a gente tem a famosa imagem de Pasárgada. Bandeira aproveitou essa cidade, que dizem que é uma cidade da Pérsia antiga, criada pelo imperador Ciro, para que ele passasse as suas férias. Ele criou um mundo ideal na sua Pasárgada. E nesse poema que ele começa dizendo, né, vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Pasárgada. É como se ele pudesse ter tudo aquilo que ele não tinha na vida. Então, a alegria da infância, a não existência da doença, a realização amorosa. Então, a gente vai dizer que se isso não explica toda a poesia do Bandeira, de alguma forma esses valores ligados à sua biografia ajudam a compreender a obra daquele que, eu repito, é considerado por muitos o maior poeta brasileiro.